Nesta edição, o programa TVDH fala sobre as revoluções e a liberdade de pensamento. Eu, Marcelo Dantas, recebo Adriana Rocha, professora de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, e George Cabral, professor de História da Universidade Federal de Pernambuco e membro da Comissão Estadual para o Bicentenário da Confederação do Equador. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Desde a Revolução Francesa no século XVIII até as manifestações atuais pelo mundo, as revoluções têm sido um mecanismo de mudança social e política. A liberdade de pensamento, uma conquista fundamental destas revoltas, é essencial para a promoção dos direitos humanos e da democracia. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos têm direito à liberdade de opinião e expressão. No entanto, em muitos lugares do mundo, essa liberdade ainda é repressa. Adriana, George, obrigado por terem aceitado o convite para a gente estar debatendo sobre direitos humanos. E apesar de ter apresentado vocês para o público, eu sempre acho muito mais simbólico vocês mesmos também se apresentarem. Professor, por favor. Olá, Marcelo, uma satisfação estar aqui. Eu sou professor de História, sou doutor em História pela Universidade de Salamanca. Atualmente sou docente de História do Brasil Colônia, na Federal de Pernambuco, e tenho participado muito, por intermédio do Instituto Arqueológico, da Academia Pernambucana de Letras, dessas celebrações e dessas rememorações que têm sido feitas desde 2017, por ocasião aí do bicentenário das nossas revoluções libertárias aqui de Pernambuco, do início do século XIX. Professora? Olá, Marcelo. É um grande prazer estar aqui com vocês debatendo um tema tão importante. Eu sou Adriana Rocha, eu sou professora de Direito Constitucional aqui na Universidade Católica de Pernambuco, já há mais de 30 anos, e sou também advogada, militante, tenho uma história também aí em diversas comissões que trabalham essa temática, não é, dos direitos humanos, a Comissão Nacional de Promoção da Igualdade do Conselho Federal da OAB, já presidi, e tenho um carinho especial pela minha disciplina de Direitos Fundamentais, nesse quadro geral das disciplinas de Direito Constitucional aqui da Universidade Católica. Então, Direitos Fundamentais, para mim, de fato, não é a disciplina aqui que prepara esse alunado a se desafiar também na busca da concretização dos direitos humanos. Professor, eu queria primeiro te perguntar, antes de tudo, o nome do título do programa é Revoluções e Liberdade de Pensamento. Mas, fundamentalmente, no Brasil, a gente tem uma certa dificuldade no sentido da narrativa, da disputa política, sobre alguns conceitos. No Brasil, especialmente, o conceito de revolução. A gente está num ano que se descomemora os 60 anos do golpe, onde tem uma ala que não chama de golpe, mas chama Revolução de 64. Apesar da distância histórica, eu queria que o senhor trouxesse um pouco para o nosso público o que é que configura uma revolução. Essa é uma pergunta bem difícil, Marcelo. O termo revolução é um termo que vem da física, mais precisamente da astrofísica. Marca o ciclo completo de um astro em uma determinada órbita. Nas ciências humanas, o termo assumiu uma ideia de mudança brusca, de ruptura da ordem estabelecida, de inversão dos papéis sociais. A gente sabe que ao longo da história, se a gente for procurar e olhar no detalhe, uma ruptura completa, uma inversão completa, ou um giro, como se entende na física, de uma revolução, nós não vamos encontrar exemplos acabados, exemplos perfeitos. Há quem diga, por exemplo, que apenas uma revolução na história da humanidade foi de fato uma revolução, ou pelo menos no nosso ocidente mais recente, teria sido a Revolução do Haiti, quando os escravizados tomam o poder e criam um Estado soberano. Então, a ideia de revolução, ela perpassa a nossa história sempre marcada por esses momentos
em que a ordem estabelecida é colocada em questão, é colocada em xeque, né? E que há uma mudança nessa ordem estabelecida. Essa mudança nem sempre tem, né, o viés radical que os promotores da revolução desejam, né, mas provoca alterações que têm impactos na vida, né, das pessoas que estão ali vivenciando aquele episódio, né, e em alguns casos impactos também, né, num âmbito maior, né, em um espaço geográfico maior e um corte temporal maior também. Tá? Um exemplo de revolução com essa característica é a Revolução Francesa, por exemplo, né, que é tida por muitos como a revolução, né, que vai criar a nossa contemporaneidade a partir de 1789. Eu já vou pegar esse gancho aqui para trazer para o nosso público um trechinho desse livro, A Era das Revoluções, do historiador Eric Hobsbawm, em que ele diz o seguinte: a França deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o vocabulário de nacionalismo. Deu os códigos legais, o modelo de organização técnica e científica e o sistema métrico de medidas para a maioria dos países. Esta foi a obra da Revolução Francesa. E mais tarde fala que as suas repercussões ocasionaram os levantes que levaram à libertação da América Latina depois de 1808. Então, isso acaba reforçando um pouco a perspectiva de quando a gente olha para a história, a gente não está olhando para um fato isolado, para uma coisa consumada, né? Mas uma coisa que, embora tendo aquele recorte temporal, ele continua a repercutir, né? Ele continua com seus ecos ainda hoje. E aí eu já vou lançar uma nova pergunta, professor, que faz sentido hoje a gente continuar pensando, a gente continuar refletindo sobre as revoluções, em especial a Revolução Francesa, que nesse ano está completando 235 anos. E aí já aproveito também para fazer uma pergunta para a professora, que é como é que essa concepção da Revolução Francesa e seus legados, elas repercutem hoje no campo do direito brasileiro, né? Sobretudo com a Constituição. Deixo aí essa missão bem facinho para vocês. Bom, Marcelo, é fundamental que a gente tenha essa discussão hoje, né, sendo realizada. Tá? Quando a gente fala em termos de história, 235 anos, né, pode até parecer muito para a existência de um de nós, né, mas em termos de história isso não é um tempo tão amplo, né, não é tanto tempo assim. E por que eu estou fazendo, né, um destaque para isso? Porque muitas das conquistas que nós alcançamos, né, e que são a base da existência do mundo ocidental como nós conhecemos hoje, né, se iniciaram ou se aceleraram a partir da Revolução Francesa, que é uma herdeira, né, de todo aquele pensamento ilustrado que se constrói ao longo do século XVIII, né, e que vai procurar, sobretudo, pôr em questão, né, um aspecto que era central na sociedade de antigo regime, que era a naturalização da desigualdade. Então, no antigo regime, as pessoas eram desiguais porque tinha que ser assim, né? Porque era assim e na cabeça delas sempre seria assim. Então, o pensamento ilustrado que entra na prática, né, vamos dizer assim, na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, ele ataca essa unidade basilar, né, do pensamento de antigo regime, né? E isso é algo que permitiu uma série de desdobramentos, de avanços no mundo ocidental, que nos trouxeram até, né, o tempo em que vivemos hoje. Mas esses não são conquistas, né, não são passos dados e que estão definitivamente consolidados, né? Se a gente for observar, a gente tem mais de 6.000 anos de história antes de darmos esse passo, né? Então, se colocamos na escala da história, essas conquistas são conquistas recentes, né? E a história ela não anda só para frente, é preciso vigiar essas conquistas, porque nós corremos um risco muito sério de retrocesso. Foi já pegando esse seu gancho aí para jogar essa missão também para a professora, como é que a gente consegue fazer essa ponte, essa longa ponte que parece realmente que faz sentido com os dias de hoje? Eu acho que a Revolução Francesa ela é um marco no constitucionalismo moderno. Eu acho que para o direito, o mais importante, né, da Revolução Francesa e da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão é exatamente você transformar o Estado, certo, de um Estado absolutista, né, em um Estado realmente com um ordenamento constitucional, com uma Constituição que está acima das outras leis e com uma Constituição que traz
exatamente um conteúdo, uma matéria de altíssima relevância, que são os direitos individuais, as liberdades públicas, que começam a ser não só delineadas, mas estabelecidas com mais segurança a partir dessa Revolução Francesa e, consequentemente, posteriormente, com o surgimento da primeira Constituição Francesa, né, com a colocação exatamente no papel do que seriam esses direitos e de que forma esses direitos também, como o professor Jorge muito bem colocou, eles podem servir de base para os outros estados, os outros países, os outros povos. Não é à toa que no direito constitucional nós costumamos associar a Revolução Francesa à expressão universalista. A Revolução Francesa, ela tem essa característica e tem essa pretensão, não é? Eu sempre digo, existe aí por trás, claro, algo positivo, nessa tendência universalista dessa Declaração de Direitos, mas, por outro lado, também não deixa de haver um certo, uma certa arrogância, não é? Uma pretensão de que os franceses seriam, então, os donos dessa verdade. Quais seriam esses direitos que deveriam ser a base para a construção de outros textos constitucionais. Então, eu vejo que essa revolução hoje ela ainda precisa ser melhor analisada do ponto de vista mesmo histórico. Não é muito tempo, professor, e eu concordo plenamente, mas para o direito ocidental ainda é um marco de alta relevância. A gente não pode esquecer nem o que causou a revolução, não é? Nem os seus símbolos maiores de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Como é que a gente transforma isso e a gente traz para o nosso dia de hoje? A gente até estourou um pouquinho o tempo, mas foi preciso para a gente assentar essas bases e já já a gente volta com o segundo bloco, trazendo a realidade mais próxima, temporal e geograficamente da gente. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre as revoluções e a liberdade de pensamento. Agora a gente acompanha a reportagem de Juliano Domingues. O centro do Recife é muito mais do que comércio, trânsito e corre-corre. É também, sobretudo, a história do Brasil. Na pressa do dia a dia, talvez a gente nem se dê conta do quanto de evento importante já aconteceu no que hoje são essas ruas e avenidas. Foi no entorno do Forte das Cinco Pontas, por exemplo, que Frei Caneca foi fuzilado. Quem passa por aqui, será que sabe disso? Ou ao menos sabe quem foi Frei Caneca? Frei Caneca, eu me lembro das minhas aulas de história, que participou da Revolução de Pernambuco em 1717, e ele foi muito importante, né? Ele foi morto, se eu não me engano, decapitado, mas ele foi muito importante para a nossa história e para a história de Pernambuco. Ele foi um dos heróis da insurreição pernambucana, né? Ali no Forte das Cinco Pontas tem um monumento, né, onde ele foi sacrificado, foi fuzilado, né? Foi um grande revolucionário que em Pernambuco foi uma referência e que as novas ideias que surgiam na Europa vinham para Pernambuco e assim se espalhavam. Joaquim da Silva Rabelo era filho de pais portugueses, mas nasceu no Recife. Ao ingressar na Ordem do Carmo, passou a se chamar Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, em homenagem ao pai que fabricava copos e canecas. Mas ele entrou mesmo para a história com esse nome, Frei Caneca, por ter se tornado um grande ideólogo da liberdade e do movimento de contestação contra o autoritarismo da coroa portuguesa. Então, no Carmelo, o noviço vai ter toda uma preparação de discurso, de leituras, né? E também vive-se em um ambiente onde se propaga muito essas questões de liberalismo, de ideias liberais, algumas vindas da Europa, mas que se dá bem muito do Brasil, porque aqui havia um clima diante de várias contestações que isso se firma. Então, Frei Caneca, já em 24, é uma figura importantíssima nisso. A militância custou caro a Frei Caneca. Preso, foi julgado e condenado pelo crime de rebelião contra o Império Português. Ele deveria ter sido enforcado, mas 3 carrascos se recusaram a fazer esse serviço e a saída encontrada foi a execução a tiros, como retratado nesse quadro de Murilo La Greca.
A execução foi há quase 200 anos, em 13 de janeiro de 1825. Mas o legado de Caneca da defesa das liberdades e da República permanece, embora ainda seja pouco reconhecido no Brasil. O protagonismo não foi de Pedro, nem José Bonifácio, nem todos aqueles nomes que a gente conhece, mas tem essas coisas que a gente percebe claramente. Então, Caneca é uma pessoa que realmente, esse seria sim, ter que ser pensado como realmente uma pessoa que pensou em um modelo disso que a gente hoje vê, né? Questão de voto, de constituição, de federalismo, tudo isso estava nos pensamentos canecianos. Professor, a gente teve essa grande referência de Frei Caneca, mas eu acho que vale também, né, em 1, 2 minutinhos, o senhor contextualizar um pouco mais para a gente como é que se deu, né, e qual é a relevância hoje da gente também estar falando do bicentenário da Confederação do Equador. Pois é, Marcelo, essa Revolução Francesa, né, que acaba se transformando em uma Revolução Atlântica, ela influencia, né, movimentos na América, especialmente na América Latina, né, ela tem os seus ecos aqui. A Marselhesa tem os seus ecos aqui também em Pernambuco. Né, e nessa discussão sobre direitos, sobre liberdade de expressão, há dois marcos muito importantes aqui. Um primeiro marco é a Lei Orgânica de 1817, da República de Pernambuco, né, que já garantia em um dos seus artigos a liberdade de imprensa, né, e também cobrava a responsabilidade, né, pelo exercício dessa liberdade. Ainda nem existia uma imprensa estabelecida, mas a Lei Orgânica já procurava garantir isso. Né. E um outro marco importante nós encontramos em 1824, né, durante a Confederação do Equador, com a atuação de Frei Caneca, né, que é um dos mais importantes publicistas brasileiros dessas ideias. Tá? Frei Caneca deixa um conjunto de escritos magnífico, né, apontando como ele interpreta e como ele divulga para a sociedade brasileira, no momento em que o Estado Nacional está se formando, esses preceitos, né, da igualdade de direitos, da liberdade de expressão, da liberdade de culto. Né? Então, em Frei Caneca, nós encontramos bases muito interessantes do pensamento ocidental contemporâneo. Professor, aí como é que essas defesas pelas liberdades, elas podem se associar também pela luta por uma efetiva garantia da liberdade de pensamento? Eu acho que a temática da liberdade de pensamento, ela hoje ela ganha uma nova dimensão, não é? Com a revolução tecnológica, com a utilização de inteligência artificial, a questão das fake news, das redes sociais, mas a base do debate ele permanece. Não é? É a ideia que a gente tem que passar também para o grande público, que não existem direitos fundamentais absolutos, em que pese a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, de fato serem direitos, como a gente diz, de primeira geração, não é? São direitos inaugurais que inauguram um novo pensamento humano, não é? Eles não são absolutos, então eles precisam estar em diálogo com outros direitos, com outros interesses e com outras proteções. A gente percebe isso muito na Europa, e nessa comparação entre Europa e Estados Unidos, de que forma, por exemplo, se trabalha o discurso de ódio, não é? O discurso contra minorias, o discurso contra mulheres, a misoginia, a questão do racismo e a questão também, no caso da Alemanha, não é? Com leis muito fortes que proíbem, por exemplo, até que você negue o Holocausto, certo? Em qualquer expressão, seja através de uma reportagem, seja através de uma rede social. Então há uma punição, há um direcionamento, porque a Europa foi palco das grandes guerras. Já o norte-americano, ele entende que não é que essa liberdade de expressão ela deve ser modulada caso a caso, certo? E aí você que busca o seu direito e, obviamente, aquele que tem mais condição financeira, ele geralmente consegue uma repercussão, não é, maior, né, em relação à garantia daquele seu direito, certo? E no Brasil a gente vem nesse sentido, e eu acho que é muito bom a gente trazer para esse debate também esses ícones da nossa história, certo? Para que a gente perceba que nós somos um país de desiguais. Nós precisamos trabalhar essa temática da liberdade de expressão a partir, sobretudo, da ideia de democracia, né? O que é que isso significa e de que forma isso pode impactar
na nossa realidade. Então a gente nunca deve esquecer, não devemos falar que a nossa liberdade de expressão ela está acima de qualquer outro interesse, porque isso não é sustentado, eu acho que nem pelo direito e nem pelo humanismo, nem pela ideia, não é, de humanidade que deve nos guiar, certo? Porque o respeito ao direito do outro é sempre um limite que nos ajuda a entender melhor essa evolução da liberdade de expressão, desde os seus primórdios, da Revolução Francesa, da nossa primeira Constituição também imperial, ainda em 1824, até hoje em dia, 1988, começamos esse debate, mas a gente ainda está engatinhando no que diz respeito a novas legislações. Professor, e a gente pegando esses vários conjuntos de liberdades que a gente está abordando aqui, o que é que a gente pode olhar para a Confederação do Equador, olhar para a própria Revolução Pernambucana e se inspirar na luta hoje por outras liberdades ou pelas mesmas que ainda não são efetivadas? Eu acho que são exemplos que devem nos motivar a estarmos vigilantes, né? Eu acho que a nossa época é uma época que tem exigido vigilância daqueles que pensam democraticamente, daqueles que genuinamente defendem a liberdade de expressão como um direito a ser exercido com responsabilidade, né? Porque esses movimentos nos mostram como essa luta foi difícil, né? E há quanto tempo nós lutamos para que tenhamos chegado onde nós chegamos, né? E de repente a gente vê toda essa construção, esse edifício de direitos sendo carcomido por dentro, né? Sendo atacado em suas bases, com a utilização equivocada da ideia de liberdade de expressão, sobretudo, né? Isso nos deve, como eu dizia antes, nos exigir uma vigilância cidadã permanente. Bom, e falando sobre liberdade de expressão, a gente volta no próximo bloco com as pessoas se expressando com a nossa repórter Cecília Nascimento, que vai às ruas perguntar: você se sente seguro para emitir a sua opinião, para falar o que pensa? A gente confere as respostas já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre as revoluções e a liberdade de pensamento. Agora vamos ouvir o que dizem as ruas. É hora do quadro Fala Povo com Cecília Nascimento. É direito de todo cidadão expressar-se, mas existem limites já previstos em lei, já que existem direitos e deveres que todos devem cumprir. E com o advento da internet, muitos discursos de ódio foram aumentando, e é por isso a necessidade de entender: discurso de ódio e liberdade de expressão não são a mesma coisa. Foi por isso que o TVDH perguntou: você se sente livre para emitir sua opinião? Por ser jornalista em informação, a gente acaba já até tomando um costume de expor a opinião, seja por meio de notícia, por matérias, e enfim. Mas ainda tem um pouco de receio, por exemplo, na internet, né? Porque, enfim, muitos fatores que envolvem, né? Mas eu acho que pela minha formação eu já tenho um pouco de costume, mas ainda assim fico um pouco receosa de expor minha opinião, seja por meio de comentários na internet ou até, enfim, em outras ocasiões. Eu acho que é muito relativo isso. Eu acho que tem ambientes que você se sente mais segura, você se sente menos segura, mas no geral eu acredito que sim. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso de expressar a nossa opinião e não ferir a opinião dos outros ou o direito dos outros. Então acho que depende muito de você saber se colocar em qual lugar que é melhor. E também na internet é meio complicado, né? Porque sempre tem pessoas que vão dar pitaco na sua opinião. Então me sinto segura em alguns momentos, mas nem sempre. Acredito que hoje em dia, com a internet e as redes sociais, a gente tem essa liberdade de se expressar e falar o que sente, né? Até porque a internet provém essa máscara que a gente pode assumir e, enfim, falar mais livremente. Mas, claro, existe todo um debate sobre liberdade de expressão e muita gente entende isso errado. E, tipo, falar o que você quiser não significa que você possa falar tudo, entendeu? Porque existem os direitos humanos e existem certos limites que a gente tem que ter. E muita gente não entende isso. Mas sim, eu me sinto livre para falar o que eu quero. Bom, simbolicamente a gente escolheu falar com estudantes de jornalismo porque tem tudo a ver, né? Com essa pergunta e, sobretudo, com essa temática. E, professor, a gente estava falando aqui no intervalo, né, que a Confederação do Equador, além de ter Frei Caneca como esse grande expoente do
no próprio sentido da escrita, da proliferação dessas ideias, a gente tem outras pessoas também ligadas a esse campo da comunicação, né? O Cipriano Barata, que era o jornalista. E aí me surge a pergunta de como é que se dá a importância, né, do jornalismo como um documento histórico para a gente entender, narrar e buscar os vestígios de um tempo pretérito. Marcelo, a imprensa ela é uma das fontes mais importantes na pesquisa histórica, né, e sobretudo a imprensa periódica, né, porque ela é um registro praticamente dia a dia do que vem acontecendo em uma determinada sociedade. Então, os historiadores que trabalham sobretudo com o século XIX e século XX fazem um uso intenso da imprensa, evidentemente sempre com uma lente crítica, né? A gente tem que ver quem é que está escrevendo, quem é que é o dono do periódico, né? Quem patrocina, tudo isso interfere na análise, mas são fontes de primeira grandeza, né? E quando a gente trata do início do século XIX aqui no Brasil, né, sobretudo após a chegada da corte, né, que é quando se instala a primeira imprensa no Brasil, nós vamos ter um aluvião de periódicos, muitos deles circulando com um período muito curto de existência, mas que deixaram, né, o debate sobre a ideia de Brasil que se construía muito bem explicitado. Então, Cipriano Barata, Gonçalves Ledo, o próprio Frei Caneca, né, são exemplos marcantes de como a produção textual jornalística dessa época, né, deixa vestígios históricos para a nossa leitura na atualidade. E pessoas que são entusiastas do estudo histórico, como é que elas podem conseguir ter acesso a esses jornais, esses periódicos? Olha, há 2 sites, pelo menos, né, que eu posso recomendar. O primeiro é o site da Biblioteca Nacional, né, que tem uma hemeroteca digital, ou seja, uma coleção de jornais brasileiros, são centenas de jornais digitalizados com uma ferramenta de busca muito poderosa, muito eficiente, né? E o site da Companhia Editora de Pernambuco, que também tem uma vasta coleção de periódicos pernambucanos digitalizados com o mecanismo de busca também. Então são 2 portais excelentes que você pode consultar de sua casa e ter acesso a essa riqueza documental. Gratuitamente? Gratuitamente. Maravilha. Professor, e a gente pegando essa fala do professor George, né, sobre esse papel importante, nos faz refletir, né? E hoje em dia, né? Porque hoje em dia a gente tem uma dinâmica diferente. O jornalismo continua, né? Sempre incrível, acho que desde que ele nasceu, mas a gente tem com esse advento das redes sociais, da internet, né? A gente vive numa era da infodemia, né? A informação de tudo que é lá, a gente não consegue discernir tão bem assim o que é e o que não é. Como é que você olha para nosso estado atual e percebe como é que a gente vai fazer essa pesquisa futuramente, né? Tanto no campo da história utiliza jornais, mas o campo do direito também para poder reconstituir, né, esse período e também para entender as violações, né? Hoje a internet parece ser um grande campo também de violações de direitos. Eu acho que isso tem sido um grande desafio mesmo para os jornalistas, né? Para a imprensa livre, para a imprensa que pensa, para a imprensa que se preocupa realmente com a verdade dos fatos, porque a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a antiga lei de imprensa ela não poderia ser recepcionada pela democracia que ali se instalava, né? Era uma inauguração de uma nova ordem, e a gente precisava pensar essa imprensa a partir de um parâmetro de mais liberdade, de fato de liberdade sem censura, mas para e passo a essa evolução, nós tivemos, de fato, as redes sociais como hoje um grande elemento de disseminação de informação, e nem sempre essas informações, infelizmente, elas são informações verdadeiras, elas são informações, às vezes, inclusive plantadas para gerar pânico, não é? Para gerar crises. E eu acho que a formação jornalística ela é um caminho, continua sendo um bom caminho para a gente enfrentar esses novos desafios, porque o direito ele não dá conta de tudo, não é? Ele não pretende dar conta de tudo, então não é apenas você ter uma legislação mais rígida, você prevê, por exemplo, que haja uma pena mais rígida ou mais rigorosa para a disseminação de notícias falsas,
isso não vai solucionar, não é? Ou muito menos você evitar que as pessoas tenham acesso à internet ou tenham acesso a esses novos instrumentos mesmo de informação. Eu acho que essa educação, e aí nós como professores e sobretudo os jornalistas, a imprensa séria, ela precisa continuar insistindo, porque uma hora, não é, a gente realmente, eu acredito de fato nisso, né, essa tendência ela vai se inverter. Nós estamos vivendo um momento de crise, nós estamos vivenciando uma realidade de mudança tecnológica e as pessoas, muitas delas, não estão preparadas ainda, não é, para manejar isso. A gente vê nos dados quem são as grandes vítimas das notícias falsas, são os aposentados, são as pessoas que estão em casa, não é, que não têm nem vontade, de fato, de rever aquilo que estão recebendo, não é, passam mesmo, e é isso. Então, acho que esse é o caminho da educação, é o caminho de uma imprensa também mais forte, cada vez mais forte e mais bem formada. Então que a gente utiliza a internet mais para acessar os sites, né, da Biblioteca Seria Nacional. ótimo, eu já anotei, viu, Marcelo? Já peguei a e dica. menos para compartilhar, sem se preocupar se é verdade Exatamente, ou não. informação, perfeito, Bom, Marcelo. eu fiz várias perguntas, mas no próximo bloco quem faz a pergunta é quem nos acompanha de casa. Fica aí que já já a gente tá de volta. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema as revoluções e a liberdade de pensamento. Agora, Adriana Rocha e George Cabral respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Renan Carneiro. A Declaração Universal dos Direitos Humanos nos garante o acesso à informação como ponte para a liberdade de pensamento. Apesar disso, em muitos países, esse benefício é tirado por diversos fatores sociais e políticos. Por essa razão, convidamos João Pedro Holanda, professor de História, para fazer uma pergunta para os nossos convidados. As promessas do liberalismo clássico, da universalização dos direitos e das liberdades, em larga medida, ainda não foram cumpridas em vários dos países, tanto do mundo em geral, como do Ocidente em particular. Especialmente nos países subdesenvolvidos e dependentes, como o Brasil. As dificuldades de universalizar direitos civis básicos, como o direito à comunicação e à liberdade de expressão, ainda é um problema grave e latente no nosso país. A minha pergunta para levantar o debate nesse programa tão valioso é: ainda é possível confiar no modelo institucional e constitucional liberal para a garantia e a universalização prática desses direitos? A gente agradece ao professor de História João Pedro Holanda pela pergunta. Dessa vez vou começar com a professora para responder. A pergunta é extremamente pertinente, porque de nada adianta que nós tenhamos uma Carta de Direitos tão extensa se a gente não se preocupa com a efetivação desses direitos, né? Eu acho que em torno dessa ideia da liberdade de expressão, hoje a gente pensar nessa liberdade de expressão e contextualizar essa liberdade de expressão fora da democracia, ela vai ter uma leitura e vai ter uma outra consequência. Quando a gente faz uma comparação, né, com essa evolução democrática no Brasil, certo? E a gente consegue reconhecer o quanto nós evoluímos no que diz respeito a essa vocação da imprensa, por outro lado, né, de trazer realmente essa informação, de ter coragem de fazer denúncias, de ter coragem de contrapor também, muitas vezes, o poder público. Então, a gente não pode deixar de reconhecer e ter a norma jurídica ali, viva, potencialmente, não é, capaz de nos ajudar nessa concretização dessa liberdade de expressão, é necessário. A gente não pode afastar uma coisa da outra, apesar da luta pela efetividade dos direitos ser legítima e ser constante e ser uma vocação permanente da humanidade, a gente não pode esquecer da importância dessas mudanças também desses textos legais, certo? Então, a partir de uma Constituição, da leitura de uma Constituição democrática, eu tenho uma consequência. Se eu não tenho uma democracia, se eu tenho uma ditadura, como nós vivenciamos
em diversos momentos, não só no Brasil, mas na América Latina, certo? Essa liberdade de expressão, ela vai ser esvaziada. E aí não há que se falar mais, de fato, de efetivação de direitos, porque a gente está fora do jogo democrático. Então, acho que falar de liberdade de expressão é importante a partir de 2 parâmetros. Eu concordo em parte com a provocação, não é? Eu acho que, de fato, a gente precisa buscar mais realização dos direitos e das liberdades públicas. Não é à toa que Norberto Bobbio diz que o direito fundamental mais importante ainda é a realização da democracia, não é? Para além de outros direitos e de outras liberdades. Mas eu, sobretudo como constitucionalista e formada dentro desse movimento de redemocratização do meu país, que entrei na Faculdade de Direito em 1986, não é? Antes da Constituição de 88, eu continuo sendo um entusiasta de uma norma que preveja e que defenda direitos e a democracia. Professor? Eu acredito, Marcelo, que, como disse há pouco, né, há de haver uma vigilância cidadã permanente. Né? As bases lançadas lá no século XVIII, no século XIX, elas ainda têm panos para manga para serem exploradas. Né? De fato, nós não exaurimos as bases que foram lançadas pelo pensamento ilustrado no século XVIII e XIX, né? Em todo o desenvolvimento ao longo do século XX. É preciso manter uma vigilância sobre essas conquistas e, sobretudo, é preciso ter em mente que a democracia liberal ela tem que novamente se voltar para o bem social. Né? No momento em que as democracias liberais elas voltam as costas ao bem social, elas abrem espaço para os populismos, né? Para os populismos de ultradireita, sobretudo. Né? Então, de alguma maneira, nós vemos uma repetição daquilo que aconteceu no início do século XX, mas com um elemento perigosíssimo acrescentado, que é o da divulgação, né, instantânea de informação ou desinformação pelas redes digitais. Então, esse é o tempero novo do século XXI, que não existia lá no século XX. Né? E isso torna toda essa equação muito mais delicada, né? E toda essa situação muito mais perigosa, né? E isso exige muito mais vigilância de nossa parte. Professor, e como é que o senhor acha que pode ter uma forma de educação mesmo, né? Nesse sentido de combater essa iminente crise, né, que parece que a gente vive, sobretudo da democracia, né, adicionado esse elemento? Como é que a educação ela pode contribuir para além do que ela já contribui? O que é que pode se fazer de novo? Esse é o grande desafio, Marcelo, é como dotar, né, as novas gerações, e mesmo as que estão agora ainda, né, aqui em campo, né, de elementos de crítica para, né, se contrapor a esta realidade que está posta. Né? É imparável o avanço das redes digitais, né, não tem como segurar. Então, o receptor é que tem que estar preparado para filtrar aquilo que vem, né, sendo colocado. Então, aquele olhar de historiador que você falou, né, a gente olha para as fontes históricas, mas não é bem assim, né? Peraí, quem é que foi que escreveu, com qual interesse? Ele continua sendo aplicado com o que a gente está lendo hoje em dia, correto? Sem dúvida, isso tem que ser um exercício cotidiano de todos nós. E esse é o grande desafio da educação na atualidade. Então a gente segura mais um pouquinho, porque a gente volta já já para o 5º e último bloco. Chegamos ao 5º e último bloco do programa TVDH, que nesta edição fala sobre as revoluções e a liberdade de pensamento. Para isso, contamos com a presença de Adriana Rocha, professora de Direito Constitucional da Unicap e ex-presidenta da Comissão Estadual de Estudos Constitucionais e Cidadanias, e George Cabral, professor de História da UFPE e membro da Comissão Estadual para o Bicentenário da Confederação do Equador. Antes de tudo, queria mais uma vez agradecer a presença de vocês e também utilizar esse espaço para quem está nos acompanhando e quer continuar em contato com o tema, né? Essa é a oportunidade de vocês também indicarem alguma coisa que vocês tenham produzido ou que vocês tenham tido acesso e achem interessante relacionado à nossa temática, que abarca tantas outras ainda, né? Professor, por favor. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui discutindo, né? Um tema que é crucial. Nós temos ouvido falar muito sobre liberdade de expressão,
mas muitas vezes na defesa de uma liberdade de atacar, né, de uma liberdade para desinformar. Então é crucial que a nossa sociedade, né, estabeleça agora um padrão de discussão sobre essa temática, e eu penso como historiador que não há caminho mais seguro, né, para a gente compreender as idas e vindas desse processo, né, e o quanto foi duro construir esse processo, né, de cidadania, que olhar para a história, né? Nós temos em Pernambuco exemplos muito bons desse combate pela liberdade, né, desse combate pelos direitos. A Companhia Editora de Pernambuco publicou recentemente, né, 2 coleções voltadas para o processo de independência e para a Revolução de 1817. Vem coisas novas por aí sobre a Confederação do Equador. E eu queria destacar um livro recentemente lançado, que eu organizei, com 12 textos sobre a história de Pernambuco, né? Pernambuco é um laboratório do que é o Brasil na sua formação histórica, e lá é possível ver muito bem, né, como foi difícil, né, como foi sangrenta a construção de uma sociedade de liberdades, de direitos fundamentais, e que precisa a gente estar muito atento, né, para que não haja aí, né, uma falácia que nos leve a jogar toda essa construção fora. Perfeito. Professora, qual é a dica de hoje? Olha, a dica é uma dica cidadã. Quando a gente fala sobre liberdade de expressão, a gente tem essa preocupação também, o que é que o Congresso Nacional está fazendo, né, e como é que ele pode regulamentar essas questões relacionadas também aos nossos direitos. Então, vamos ficar atentos e atentas ao que está acontecendo no Congresso. Eu acho que o site, tanto da Câmara quanto do Senado Federal, são fontes importantíssimas de informação para a gente participar, se atualizar, porque eu acho que contra a desinformação, só mais informação, é assim que eu penso. Dica de leitura, acho que de um professor nosso aqui da Universidade Católica de Pernambuco, Gustavo Ferreira Santos, lançou recentemente Fake Democracy, então assim, o Democracy, né? E eu acho que vale a pena, né? Vou estar disponível aí eu não vou dizer aonde, mas vocês sabem, naquele site que a gente compra livro, que é um site internacional, tá lá, é só clicar, é um livrinho curtinho, mas assim, muito denso, e eu acho que vale a pena, para a gente também entender um pouquinho dessa questão, né, da relação direta da liberdade de expressão com a democracia, porque há uma confusão grande aí, não é? Ou seja, será que quanto mais liberdade, mais democracia? Acho que essa é uma pergunta que eu deixo. Será que o caminho é esse? Ou será que o caminho, de fato, é de uma possível regulação, né? Mas uma regulação com equilíbrio, com proporcionalidade e sempre no direcionamento da proteção dos direitos humanos? Então, a gente não perdeu o nosso norte, é a nossa humanidade. Nenhuma inteligência artificial vai substituir o humano. Então, a gente precisa antecipar vamos dizer assim, uma revolução, né, que não seja uma revolução humana. E a gente precisa fixar ainda os nossos parâmetros da nossa essência, né, que é essa essência mesmo da dignidade da pessoa, do respeito ao outro, né, e do espírito colaborativo, da solidariedade. Viva a Revolução Francesa, sobretudo na ideia da fraternidade. Justo. Eu não sou convidado, mas também eu vou me arvorar aqui a fazer a indicação a partir desse livro, né? Esse próprio livro eu acho que é uma ótima indicação, Era das Revoluções, como toda a historiografia produzida toda a bibliografia produzida por Eric Roy Bisbal. Mas na verdade, o que eu quero indicar não é nem o livro em si, é esse rótulo que tem aqui embaixo, né? Que é um livro da biblioteca, então fica o estímulo também que as pessoas utilizem mais da biblioteca, porque ali é um ambiente onde a gente pode estar dinamizando uma série de acervos históricos, de direito, inclusive da própria literatura, né? Eu acho que às vezes falta muito para a gente essa leitura, né? Leitura de tudo nos ajuda a fazer a leitura do mundo. E antes da gente encerrar, a gente ainda tem uns 2, 3 minutinhos, eu queria saber se vocês gostariam de acrescentar mais algum ponto, professor. Acrescentar que nós estamos celebrando o bicentenário, né, da Confederação do Equador, e que todos e todas estejam atentos aí à programação que vai ser divulgada pelo governo do estado. Professor, deixa eu só pegar o mote aqui, porque quando a gente fala muito de Confederação do Equador, a gente também acaba fazendo muitos paralelos com outro movimento que esteve muito próximo temporalmente, assim, que é a Revolução de Pernambuco, né? Realmente há essa proximidade, porque às vezes quando a gente está lendo, já faz um tempinho que eu me formei no ensino médio, né? Mas quando a gente está dentro da escola, a gente acaba confundindo por ser espaço geralmente de um parágrafo para a gente entender. Como é que tu conseguiria explicar assim, em linhas gerais, só uma missão difícil que eu estou lidando hoje, professor? Bom, olha, a Revolução de 17, muitos dos participantes dela estão em 24.
Tá? E 17 é o único momento em que uma porção do Brasil experimenta autogoverno antes da independência. Então, quando em 24 o imperador Pedro I tenta, né, cortar as autonomias provinciais, sobretudo, né, há uma reação em Pernambuco muito forte por causa dessa herança revolucionária tão próxima de 17. Então, os dois movimentos estão muito entrelaçados. Maravilha. Professora? Só agradecer, Marcelo, foi maravilhoso a gente poder ter esse debate. Aprendi muito aqui com o professor, não é? E eu espero que a gente tenha também contribuído um pouquinho aí para essa reflexão e a gente não perder nesse cenário de tanta confusão, não é? Aquilo que de fato é importante, que é o conhecimento, que a gente continuar estudando, indo para a biblioteca, a gente festejando os nossos livros físicos, mas qualquer leitura é muito bem-vinda para a gente continuar defendendo a liberdade de expressão. Professores, mais uma vez, muito obrigado. Eu gosto muito de estar aqui, tanto para a gente estar ajudando a traduzir algum conhecimento para o pessoal, mas também para mim é uma grande oportunidade de estar tirando uma série de dúvidas com vocês. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, é @programatvdh.unicap. Estamos também no YouTube nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder, e lá você encontra outras edições do programa, sempre com o tema dos direitos humanos, inclusive com vários temas que a gente veio traçando aqui hoje. Agradecemos pela companhia e até a próxima.